coisas se tornam obstáculos na caminhada. E hoje é nosso primeiro domingo do ano 2024. Deus colocou no meu coração uma intensidade muito grande. Talvez esse ano nós vamos ter um confronto muito maior, no sentido de despertar você. Eu tenho dito durante todo o ano de 2023, esses anos que eu tenho pastoreado aqui, o meu objetivo, irmãos, é levar você para o céu. Eu quero que você seja, se possível, ser feliz aqui, mas o alvo é o céu. Se der para ser feliz, seja feliz. Mas se não der para ser feliz, você tem que ser salvo. Isso é igreja. Esse é o propósito da igreja. O nosso gravíssimo problema é que as igrejas têm estado num foco. Igreja, quando eu falo pessoas, o coração está no foco errado. E devido ao fato de entender que Deus vai trabalhar nesses focos errados, as pessoas se frustram, se decepcionam e não conseguem caminhar na fé. Por isso, assentado mesmo, eu queria pedir para você fechar os seus olhos. E que você estivesse orando. Qual é a tua motivação na sua caminhada com Deus? Qual é a revelação de Deus para o teu coração? Qual é a revelação de Deus para a tua vida? Hoje Deus quer falar com você porque Deus quer te despertar, porque Ele tem um lugar no céu para você. Espírito Santo, Tu és o Deus que sonda. Tu és o Deus que conhece todas as coisas. Aqui Deus tem famílias, tem pessoas individuais. E eu quero orar por cada uma delas e pedir, Espírito Santo, Tu sabes as carências, necessidades que fizeram essas pessoas adentrar as portas desse templo. E eu quero te pedir, Deus, vai lá no íntimo, lá no profundo do coração e ministra, Senhor, no coração. Senhor, aquilo que é impossível aos homens resolver, para Ti é possível, Deus. Essa causa, essa situação, esse problema, esse conflito, essa dificuldade. Senhor, libera uma palavra de vitória. Em nome de Jesus eu oro e clamo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloque sobre os vossos pés. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. A partir do primeiro versículo, diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se ali muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então, vieram as aves e comeram. E outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol. Queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podeis assentar. Michel, quero pedir a tua cooperação. Nós vamos fazer uso de vários textos bíblicos. Esse texto que nós acabamos de ler, esse episódio, é narrado pelos 3 evangelistas sinóticos. Tanto por Mateus, como por Marcos, como por Lucas. E eu quero, queridos, nessa noite, junto com a igreja, analisar profundamente o que é que o Senhor Jesus ministrou para aquelas pessoas ali, nas margens do mar da Galileia, e entender o que isso tem a ver conosco aqui no século 21. Primeira coisa que eu quero te dizer é que a palavra de Deus se renova a cada dia, todo momento.
Quando eu olho para esta parábola, eu vejo aqui como os corações são diferentes. Jesus, ele sempre esteve rodeado de multidões, esteve cercado de pessoas. O amor de Cristo, amados, o amor dele é tão grande, é tão tremendo, é tão maravilhoso, é que ele, durante todo o seu ministério, ele teve um foco: ensinar, instruir, curar, restaurar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o ministério dele foi todo voltado nisso. Jesus ensinava com autoridade. Ele tinha compromisso com as pessoas. Não era apenas um líder que estava cumprindo um papel, não. Era um pastor que estava encaminhando ovelhas. Esse foi o ministério de Jesus. Mas aí vem uma questão: como foi o ministério do Mestre? Muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas, muitas coisas tremendas. Todavia, a eficiência nos corações, os resultados foram pequenos. Nós estamos falando do Mestre dos Mestres. Onde é que está o problema, irmãos? Não é ninguém ensinava, não é ninguém pregava. Era o receptor. Tem uma adágio que diz assim: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A mesma palavra que faz derreter um coração, levando ao arrependimento e mudança, enrijece outro, petrifica-o. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, tem um episódio que me chama a atenção. Capítulo 11, versículo 20. Diz a Bíblia, olha, até o versículo 24, nós vamos ler. Olha o que diz a palavra: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou, escuta, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não haver arrependido, escuta. Ele fez milagre, ele fez prodígios e não teve arrependimento. Não foi falta de Deus fazer, não foi falta de Deus realizar. Foi falta de atitude interior. Quantas pessoas que estão dizendo: se Deus fizer um milagre, se Deus fizer, eu te digo, você não vai mudar. A mudança não tem que ser por aquilo que você está esperando, tem que ser pela postura que você tem que ter diante de Deus. Igreja do Senhor, eu preciso adverti-los nessa noite. Todos nós sem Deus estamos perdidos. Deus sem nós, Ele é Deus. Nós sem Deus, nós não somos nada. É por causa da misericórdia dEle que nós estamos de pé. Se Ele fechar a torneira da graça, que será de nós, irmãos? Às vezes os homens pensam que são proeminentes, se orgulham, batem no peito. Eu tenho dinheiro, pastor. Eu tenho minha profissão, eu sou doutor, eu sou eficiente. A morte chega, não bate na porta, não arromba, leva embora. E cadê? Onde está tudo aquilo? E o pior não é morrer. O pior é partir para a eternidade e viver perdidamente na eternidade. Volta para o 20. Então, enfatizando, Jesus fez, Ele operou prodígios e milagres e não se arrependeram. Agora vira, irmão. Aí ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós fizeram, há muitos que eles teriam se arrependido com saco e com cinza. Não era só arrependimento, não, eles iriam colocar saco e cinza. E no 22, por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até os céus, será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Eu quero dizer para a igreja: privilégios implicam em responsabilidade.
Eu e você somos privilegiados. Termos uma Bíblia, temos uma porta aberta de igreja, ter um pastor ministrando, ter alguém para falar para você sobre Jesus. Isso é privilégio. Não entorne esse privilégio, não jogue fora, porque tem uma cobrança. Jesus disse, olha, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Que glória, Jesus morou em Cafarnaum, mas Jesus está dizendo, olha, vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, que eu morei lá. Então Jesus, mesmo realizando prodígios, milagres, mesmo assim ele tinha uma resistência no coração das pessoas. Mateus capítulo 12. Rapidamente, para entrarmos no texto. Do capítulo 9 ao verso 14, tem um episódio aqui que todos conhecem. Eu vou apenas pontuar aqui. Mateus capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 14, disse, olha, e partindo dali ele chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha a mão mirrada, e eles, para o acusar, entenda, eles para o acusar, para acusar Jesus, o interrogaram, dizendo, é lícito curar no sábado? Entenda, tem um homem problemático, tem um homem que tem um problema sério, e as pessoas estavam ali apenas para criar problemas, Jesus, para acusar Jesus. Na preocupação não era com o ser humano. Tem nada a ver com isso. Mas não, eram os embróglios religiosos, eram os problemas da lei. Ele disse, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. Olha o que acontece no 14. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o... Mas matar por quê? Porque ele curou. Porque ele curou. Porque ele fez o bem. Irmãos, é isso que Jesus enfrentou no ministério dele. Ele fez milagre, ele curou um homem e as pessoas decidem, vão matá-lo. Porque ele curou. E aqui eu entro agora. E nós? E nós, irmãos? Como é que você tem levado a tua vida com Deus? Como tem sido o seu comportamento com o Senhor? A Bíblia está dizendo aqui, voltando agora para Mateus 13, que no verso 1, Jesus, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E cada vez mais foram chegando vidas, pessoas. E a Bíblia está dizendo aqui que a multidão que se aglutinou, que se aglomerou, foi tão grande, que Jesus teve que entrar em um barco, porque sufocaram ele. E ele, por amor àquelas pessoas, passou a ministrar-lhes por parábola. E aqui nós temos uma parábola riquíssima. Riquíssima para nos ensinar, para nos confrontar, para nos desafiar a viver uma novidade de vida. Nós temos 3 elementos aqui nessa parábola. O primeiro é o semeador. O segundo é a semente. E o terceiro, que é o ponto primordial da parábola, é o solo. Quanto ao semeador, coloca para nós Mateus capítulo 13, versículo 37. Jesus, ele falando, mas ele está falando aqui, já estendendo para uma outra palavra, mas ele está respondendo aquilo que ele não falou na primeira parábola. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É o Filho do Homem que é o semeador. Agora, como é que nós aplicamos isso, pastor? A igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja representa Cristo aqui na terra. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Todas as vezes que a igreja está pregando é como o Filho do Homem semeando. Todas as vezes que a palavra é anunciada, a semente está sendo lançada, o semeador está lançando a semente. E o que é a semente, pastor? A semente é a palavra. Marcos capítulo 4, versículo 14. O próprio Senhor Jesus explicando, ele diz, o que semeia, semeia a palavra. Em Lucas capítulo 8, no versículo 11, Jesus, ele reitera dizendo, olha, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então nós temos o semeador que saiu a semear a semente.
Já o profeta Isaías havia dito: a minha palavra não volta vazia, sem cumprir o que lhe apraz. Jeremias disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Mas eu quero te ensinar nessa noite. Deus, Ele respeita a posição do teu coração. Ele não te obriga a você a servi-lo. Às vezes, do púlpito para ir, há erros de fala. Há erros na maneira de se comunicar. Escuta, em nome de Jesus, Deus não vai colocar um cabresto em você e te obrigar a você servi-lo. Não existe isso na Bíblia. Deus não te obriga a servi-lo. Ele só quer que você sirva a Ele por amor. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Tem que ser paixão, tem que ser por amor. Deus não faz permuta, Deus não faz troca, Ele não negocia, até porque nós não temos nada para oferecer para Ele. Tudo o que Ele faz é por causa da graça. É a graça. Então a semente é a palavra. Diz a Bíblia então, no verso 4 do capítulo 13 de Mateus, o primeiro tipo de solo. E quando aquele homem está ali a semear, uma parte da semente cai junto ao caminho. Essa semente, ela cai no caminho, à beira do caminho. E diz então que vieram as aves. Antes que a semente penetrasse na terra, e a comeram. Essa parábola é uma das poucas que Jesus narra a parábola e depois a interpreta. E Jesus também, ele traz a interpretação. Coloca o verso 19 do capítulo 13 de Mateus. Jesus, ele está dizendo: olha, ouvindo alguém a palavra do reino, ouvindo a palavra do reino, e não Deus quer que você ouça, mas Deus quer que você entenda. Essa palavra tem que entrar nos teus ouvidos, tem que fazer algo aqui dentro, tem que acontecer algo dentro de você. Ouvindo a palavra do reino e não entendendo. Eu tenho dito aqui para a igreja, como pastor, eu pastorei por vocação, por amor. Repeti várias vezes aqui dentro pela manhã e disse: olha, se você tiver dúvida, manda mensagem, pergunta. Se eu não puder responder, se eu estiver trabalhando, com certeza você vai ter uma resposta. Mas você não pode caminhar na dúvida, sem entender, sem ser pastoreado, sem cuidar do teu coração. Porque olha o que a Bíblia está dizendo: alguém ouvindo a palavra, não entendendo, vê o maligno e arrebata aquilo que está semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O inimigo, ele rouba a palavra. O evangelista Marcos, do capítulo 4, verso 15. Entenda, aqui está dizendo que o maligno. Sim, pode. Aquele Marcos, ele diz: olha, mas e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Deus tem semeado palavra no meio dos homens. Deus tem incansavelmente falado com os homens. Quando o juízo de Deus chegar sobre a terra, não é porque Deus não falou, não é porque Deus não amou, é porque os homens resistiram e não quiseram dar ouvido à palavra para vivê-la. Mas, tendo-as ouvido eles, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Mateus chama de maligno. Marcos está dizendo que é Satanás. É tudo a mesma pessoa que odeia a tua vida e quer você lá no inferno. Porque ele já vai para lá. Ele já está sentenciado e julgado. Lucas, no capítulo 8, verso 12, ele diz: olha, depois vem o diabo, o adversário, o Satanás, o maligno. Ele vem e tira-lhe do coração a palavra. Para que? Você consegue entender?
Você consegue compreender o que está a palavra nos dizendo? Tem um inimigo que vai roubar a palavra do teu coração, porque ele não quer que você se converta, ele não quer que você seja salvo. Há uma trama infernal para a perdição dos seres humanos. Há todo um conluio do reino das trevas para te colocar você eternamente no inferno. Quando a palavra é pregada, quando a palavra é ministrada, quando você ler a palavra, ele vai estar ali à espreita para roubar-lhe a palavra, para tirar de você a palavra. Por que as aves comeram? Porque a semente não desceu até o solo. E por que não desceu? O solo é rígido do caminho. Está pisado. Ele não foi amolecido. Não foi regado. Ele não foi revirado. Sabe o que Deus quer fazer com você hoje? Quer revirar teu coração. Quer mexer nessas coisas duras. Jogar água do Espírito e começar a amaciar isso, para que a palavra vai entrar, germinar, frutificar, para gerar mudança. Deus ama você, Deus não quer que você se perca. Quem quer que você se perca é Satanás. É o diabo. Para que não se salvem querendo. Há uma labuta. Nós estamos em meio a uma grande guerra, irmãos. Eu tenho insistido em dizer a guerra que nós estamos travados. Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 4. Coloca o 3 e o 4. Olha o que Paulo diz. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Vira o 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para você que está aqui presente, para você que está nos assistindo através das redes sociais, você tem que repensar sua vida. Você tem que olhar para dentro de você. Se você ouve a palavra, você não consegue mudar. Você não consegue que essa palavra fique no teu coração. Você até ouve. Tem algo errado. Você está sendo vítima de uma ação maligna, que é a ação de Satanás para você se perder, para você não chegar ao céu. Estamos começando 2024, é hora da mudança. É hora de Deus começar um plano novo na tua vida. É você sacudir essa poeira e dizer: Deus, mexa no meu interior, mexa na minha vida, para que eu seja transformado. Mas precisamos avançar. Esse é o primeiro solo. O primeiro solo que nós temos é a beira do caminho. Mas tem uma coisa aqui que eu anotei também. Eu não posso deixar de dizer isso. A Bíblia diz que quando a semente cai, à beira do caminho, vem as aves e comem. Eu vejo duas coisas aqui, irmãos. Entenda? Nenhum de nós irá para o inferno. Escuta, nenhum de nós irá para o inferno porque o diabo te jogou lá dentro. É decisão sua. Ele só aproveita das suas fraquezas e debilidades. Ele só comeu a semente porque a terra é dura. Coração duro, coração endurecido, coração resistente, é fácil o diabo roubar. Mas se você pegar o último solo, que nós vamos falar daqui a pouco, ele não rouba. Porque quando a palavra bate, é solo bom. A terra já entra, já penetra lá dentro. A semente já entra lá dentro e vai germinar, frutificar. Então nós temos dois problemas. Um é o solo duro e outra é as aves que comem. Mas as aves só vão comer se a semente não penetrar na terra. Mas nós temos aqui um segundo solo. Diz a Bíblia, no capítulo 13, versículos 5 e 6, que e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol. Queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. É uma mudança rápida. A semente foi lançada, penetrou-se na terra, germinou. Rapidamente deu resultado. Todavia, vindo do sol, queima a semente, seca-se, porque não tem raiz.
Quando Jesus ele explica esta palavra, diz no verso 20 e verso 21, do capítulo 13, o que foi semeado entre os pedregais é aquele que ouve a palavra e logo recebe ela com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração, chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Eu preciso dizer para você, nós temos uma geração hoje, que às vezes tem sido apelidada como uma geração Nutella. E isso tem sido trazido para o meio da igreja. Tem muita gente caminhando para o inferno por causa exatamente disso. Não tem raiz. Se o irmão passar e não cumprimentar, pronto, já desviou. Se o irmão não falou, não ligou, não mandou mensagem, já desviou. Não tem raiz. Se o sol bater da luta, da prova, da dificuldade, entenda, amados, por mais que eu ame a tua vida como pastor, se você não cuidar da tua alma, você vai se perder eternamente. Não dá para sermos melindrosos, caminhar pisando em ovos. Você tem que ser crente. Você tem que buscar a tua salvação, desenvolvê-la. Lembra quando você era criança? Teu pai e tua mãe diziam o que para você? Engole o choro. Engole o choro e vai à frente. Os meninos sabem disso. Lá antigamente se dizia o quê? Homem não chora. Engole o homem não chora. Ei, crente, você tem um pai no céu que cuida de você. Sacode a poeira. Cria raiz. Não deixe de ir para o céu por causa de sol. Se por um lado nós temos à beira do caminho que o diabo rouba a semente, no meio dos pedregais, é a ausência de raiz, é a ausência de terra com profundidade. Fala de vida rasa, vida superficial. É a alegria de chegar, começa-se uma caminhada, mas fica no meio do caminho, fica para trás. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos daqueles que não retrocedem. Hebreus diz isso. Se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Salvo é quem permanecer até o fim. Quando nós levantamos a nossa mão, nos rendemos a Jesus, descemos as águas, somos batizados, glória a Deus. Mas tem que permanecer até o fim. O fato de você ter sido batizado não te dá a salvação se você não permanecer em Cristo. Uma vez salvo, não está salvo toda a vida. Vai permanecer salvo se você permanecer em Cristo Jesus. Infelizmente, temos visto muita emoção no mundo gospel, mas é pouca duração. Queridos, evangelho não é para carnaval. Evangelho não é para verão. Evangelho não é para estação. Evangelho é para a vida toda. Evangelho, quando eu me rendo, eu vou viver a minha vida toda para Cristo. Não pode ser apenas um fim de semana. Eu não posso no domingo, eu vou para a igreja, eu vou lá e vou servir. E na segunda-feira estou eu lá com um copo de bebida, estou eu com cigarro na boca, estou eu na prostituição. O que é isso? Não! Deus quer você na santidade, na pureza para ir para o céu. Pastor, eu não consigo, eu sei que você não consegue, mas há um poder do Espírito que entra dentro do homem, que capacita ele a viver uma novidade de vida. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todos aqueles que crê. Deus não manda você viver sozinho. Ele te toma pela mão. Ele te carrega, é comigo que você vai. Eu te limpo, eu te lavo, eu te purifico, eu te santifico. Eu faço em você algo novo. É Ele que te transforma, é Ele que te muda. Mas tem que ser profundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas lembra? Para Jesus ter acesso a Lázaro, o que ele disse? O que ele disse, irmãos? Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Tira a pedra do teu coração. Tira a pedra. Tira a pedra, deixa a semente entrar lá dentro. Se você não consegue, pastor, é muito grande.
Diz a palavra de Deus que a palavra é martelo que esmiuça a penha. Começa a pedir, Espírito Santo, vai batendo, Espírito Santo. Vai quebrando, vai arrebentando aqui dentro. Arrebenta, Senhor, aquilo que está duro no meu coração. Eu quero o céu, eu quero mudança, eu quero viver diferente. Se a semente não descer, não gerar profundidade, você não consegue ficar firme. Lucas capítulo 8, verso 13. E os que estão sobre pedra, esses são os que ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, no tempo da tentação, se desvia. Eu quero dizer com muita seriedade e também muita responsabilidade. O inimigo se assenta e fica esperando tua queda. Não é ele que te derruba, é você que cai. É você que escolhe, querido. Ele só coloca ali a tentação diante de você, é você. Ele não tem o poder de agir em você e fazer você pecar. É você que escolhe errar. Vem a tentação e eles que se desviam. Porque não tem firmeza. Não está firme. O sol fez secar, fez murchar, apagou o brilho. Já não tem mais o verde, não tem o florido. Está murcho. Mas tem uma esperança. Tem uma esperança, Jesus está aqui. Ele é o semeador e Ele vai semear a semente aí dentro do teu coração. Vai fazer algo novo. Vai transformar tudo, vai mudar tudo. Eu creio em um Deus que opera mudança, opera transformação. Eu creio em um Deus que mudou vida, continua mudando vida. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é imutável. Terceiro solo. Mateus capítulo 13, verso 7. E outra caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram ela. Consegue entender? Desculpa. Os espinhos estão ali. A semente é jogada. Ela penetra na terra. Ela cresce. Porém, escuta, há uma concorrência. Ao mesmo tempo que a semente da palavra está crescendo, os espinhos crescem junto. Vai envolvendo. Começa a sufocar. A ponto de matar a palavra. No verso 22 do capítulo 13, Jesus ele explicou. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, escuta, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O evangelista Marcos, no capítulo 4, versos 18 e 19. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas eu quero fechar esses espinhos com Lucas. Lucas ele pontua as 3 coisas. Marcos e Mateus está mostrando aqui 2 coisas. Mas Lucas ele abrange. Lucas capítulo 8, no verso 14. E aqui eu me detenho para nós analisarmos. Aqui caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram. Indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E não dão fruto com perfeição. Eu queria sua atenção. Porque os espinhos estão levando muitas pessoas para o inferno.
Pastor, por que o senhor fala tanto do inferno? Eu estou replicando o que Jesus fez. Jesus, ele ensinou sobre o inferno. Ele pregou sobre o inferno. Por quê, pastor? Porque ele não quer que você vá para lá. Mateus capítulo 24 diz assim: o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Para o diabo, não é para você. Não é para você o inferno. Diz a palavra que, devido à semente cair entre os espinhos, a palavra de Deus está dizendo que elas são sufocadas primeiro com os cuidados do mundo. O que é isso, pastor? As pessoas estão vivendo uma vida de ansiedade. Quando o evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus disse assim: buscai, verso 33, buscai em primeiro lugar o que, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Esses são os cuidados desse mundo. E infelizmente, os cuidados desse mundo têm levado muitas pessoas a serem sufocadas na sua caminhada. Sufoca a fé, sufoca a palavra. A nossa geração tem vivido um tempo de ansiedade e depressão. A preocupação em ter, em possuir, o ativismo. Quantos aqui na Europa tem um trabalho, arranja o segundo, arranja o terceiro, e se bobear, só vive para o trabalho. E isso sufoca. Não é pecado trabalhar. Não é pecado você cuidar da tua família. Mas cuidado com espinhos que sufocam. Os cuidados deste mundo. Voltamos lá para Lucas. Lucas 8:14. Aqueles que a semente caiu entre os espinhos são sufocadas com os cuidados. Os cuidados do mundo sufocam, obstruem o relacionamento com Deus. E eu digo, não responda para mim, só responda para você. Qual foi a última vez que você sentou para ler a palavra tranquilamente e gastar 15 minutos, meia hora com a palavra? Qual foi o último momento que você separou meia hora para você orar com Deus? Qual foi o último jejum que você fez? Os cuidados desse mundo estão sufocando. Fé, relacionamento com Deus, compromisso com Deus, adoração. E cada vez mais essas coisas sufocam, vão sufocando. Sufoca a fé, sufoca relacionamento. E qual é o chavão da Europa? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Ou o outro, né? Estou cansado. É real o cansaço, irmãos. É real a ausência de tempo. Mas eu estou dizendo, isso sufoca. A Bíblia não está condenando o fato de ter os cuidados do mundo. A Bíblia está falando, é o sufocamento que esses cuidados trazem. O inimigo é estrategista e ele sabe usar essas coisas contra nós. E é por isso que Jesus diz, buscai, buscai, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Não se deixe ser vencido por ansiedade. Por isso Jesus diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Mas também está dizendo aqui, sufocado pelos cuidados e riquezas. O problema, irmãos, não está no dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz que a raiz de todos os males não é o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está no bem, o problema não está no dinheiro, não está no recurso. É a paixão que você coloca nisso. É o amor com que você entrega. É a maneira como você venera, que você adora o dinheiro. O mamão toma conta do teu coração.
E quantos que vão sendo sufocados pelo dinheiro, pela riqueza. Tem pessoas que, perdoem-me dizer, terão que passar aperto o resto da vida para poder ir para o céu. Porque se Deus der uma condição, se Deus der um carro bom, se Deus der uma casa boa, se Deus der a condição de viajar, passear, não vai para o céu. Porque é engolido, irmãos. E eu digo, ainda é misericórdia de Deus de não dar, para que não se perca. Voltamos para Lucas e vamos fechar essa parte do terreno espinhoso. 14. E por último, diz que deleites da vida. Você vai encontrar outras versões que vai dizer prazeres da vida. Eu poderia terminar o sermão e ficar só nesse quesito. Porque esse aqui é o sufocamento maior que as pessoas estão encaminhadas. A nossa geração é, se me faz feliz, eu vou viver. Se está tudo bem, eu quero para mim. Eu tenho direito de ser feliz, pastor. Eu tenho direito de me alegrar. Eu sou jovem, eu quero curtir a vida. E esses prazeres da vida estão sufocando a palavra. Não tenho tempo, mas você pode pensar aí. Quantos que começaram na igreja? Quantos jovens, moças, rapazes que começaram cantando, louvando, pregando, estavam ali no sucesso. Mas os prazeres da vida, os deleites da vida, os atraíram. Largaram Deus, largaram tudo, estão lá no mundo, vão curtir. Vai curtir o quê, irmão? Curtir o quê? Nesse mundo não tem nada para curtir. Deus está avisando, está pegando fogo esse mundo. Tem um incêndio de juízo vindo e o homem não acorda. Imagine, você veja um grande galpão que está cheio de coisas ali e pega fogo. E você diz, não entra lá, cuidado. E a pessoa ainda insiste. Dá tempo. Eu consigo. Eu saio. Quantos morrem queimados lá dentro? Tentando pegar algo que está pegando fogo. Algo que já está sendo destruído. Então cuidado com o que os prazeres desta vida estão te fazendo sufocar naquilo que é eterno, naquilo que é a palavra de Deus. Coloca para mim, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Verso 7. Vê se dá para desfrutar de prazer. Eu não estou aqui para jogar areia na tua farofa. Eu só estou aqui para te advertir acerca da seriedade do que você está vivendo. Os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro. Para quê, pastor? Se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Você está querendo curtir o quê? Vai pegar fogo nessa terra. Essas coisas vão ser destruídas. Pedro, ele nos adverte dizendo, bota o verso 10 do capítulo 3. Mas no dia do Senhor, escuta, o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Os céus passarão com grande estrondo. Está dizendo, vai explodir isso tudo. Os elementos ardendo se desfarão. A terra e as obras que há vai se queimar tudo. A terra é linda. Existem coisas lindas aqui. Mas tudo isso está condenado para pegar fogo. Tu vai ficar aqui? Tu vai ficar aqui para isso? Você vai querer isso para você? É por isso que o Espírito Santo está te advertindo. Não deixe os espinhos sufocar a palavra. Decida, Deus, eu não consigo sair dos espinhos. Me ajuda a arrancar. E começa hoje. Você não tem que esperar para o próximo mês. Não pode ser na próxima semana. Não, irmão, tem que ser hoje. Você decidir, Senhor, eu quero mudar. Eu quero a transformação. Eu quero algo novo em mim. E eu termino, irmãos, dizendo. Tem um solo diferente. Lucas capítulo 8, verso 8. Diz a palavra de Deus assim. E outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruto. O ministério de louvor já pode vir para cá. Só você, Michel, fica aí, calma aí que eu tenho um texto aí. E a outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruto.
assento por um, dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bota o 15 agora. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Marcos capítulo 4, verso 20. Esses são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto. 30, outro 60 e outro 100. Quando a semente é boa, vai produzir, irmãos. Melhor dizendo, quando o solo é bom, a semente é boa. Mas o problema é o solo. Eu queria pedir para você se colocar de pé agora. Eu quero terminar essa palavra. Coloca para mim, Michel. Salmo 51, verso 17. Nós vamos pegar aqui pelo menos mais 3 textos. Salmo 51, 17 diz: olha, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Quer ser a terra boa? Tem que ter contrição no coração. Segundo carta dos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tem que gerar arrependimento segundo Deus. Tem que ter uma tristeza aí de dizer: não, eu não posso viver mais isso. Eu tenho que mudar. Eu não posso jogar fora a minha eternidade. Se você não cuidar da tua alma, ninguém vai cuidar por você. Isso é algo intransferível. Não tem pai, não tem mãe, não tem avô, não tem tia, não tem ninguém que possa fazer por você. Só você é responsável pela sua alma. E o último texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você sabe de cor. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. O evangelho, quando ele cai em terra boa, Deus faz essa mudança. Ficou para trás. Agora tem algo novo. Tem algo novo de Deus para fazer na tua vida. Tem algo novo para operar em você. Feche teus olhos. Cadê o ministério novo? Feche teus olhos. Eu quero perguntar para você: que tipo de coração você tem sido? Que tipo de solo é o teu coração? É beira do caminho? Mais baixinho. É pedregoso? É cheio de espinho? Ou é solo bom? Eu tenho uma palavra de esperança para você. Se você está incluído entre os 3, o Espírito restaurador está aqui. Se o seu coração é beira do caminho, ele vai mexer, revirar tudo e vai fazer virar solo bom. Se é cheio de pedra, ele vai quebrar as pedras, vai fazer virar solo bom. Se está cheio do espinho, ele vai passar a patrola dele, vai arrancar os espinhos e vai fazer em você um solo novo. Mas eu quero perguntar nessa noite, se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. Eu queria que a igreja estivesse orando agora. Agora é momento de guerra, de batalha. Porque o inimigo quer roubar a semente. Lembra do primeiro solo? As aves vêm comer a semente. E nesse momento o inimigo não quer que essa semente venha frutificar na tua vida. Ele está aí tentando roubar para a semente não germinar. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus hoje, Jesus está abrindo as portas do céu para você e está te chamando. Vem aqui na frente e se renda a Cristo. Não é render ao pastor, não é render à igreja, é render a Cristo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e creres de todo o teu coração, será salvo. Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus hoje? Jesus está te chamando. Eu quero lançar um segundo convite. Tem alguém que está afastado do Evangelho? Está afastado do Evangelho e ainda não reconciliou? Hoje Jesus está te chamando para reconciliação. Isso, venha, jovem. É a hora de Deus, é o tempo de Deus. Ele ama você e Ele quer fazer algo novo na tua vida. Deus está falando com você. Deus está falando contigo. O momento dele é hoje. Ele quer mexer dentro de você, quer mudar a tua vida. Ele
Vem, Espírito Santo, e ministra nessa alma, nesse coração. Eu creio, Deus, eu creio, Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E vem me visitar hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Quero conhecer mais de ti. Aleluia. Espírito vem. Hoje é o dia de Deus. Hoje é o momento do Senhor para a sua vida. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce com fogo, Santo Espírito desce com fogo. Queridos, eu quero terminar, mas eu preciso dizer para a igreja: às vezes nos importamos o que as pessoas vão falar e vão pensar. Mas lembre-se, é você e Deus. É Deus e você. Você não pode sair daqui sem fazer um concerto com o Senhor. Deus está insistindo contigo, porque Ele te ama. Se tem alguém, você é crente, você é servo de Deus, mas você entendeu que tem algo que está errado, você não está produzindo, você não está crescendo, tem algo que está obstruindo. Hoje Deus está te chamando, deixa Ele mudar isso. Ele quer começar uma mudança na tua vida para você crescer. E eu quero abrir mais uma vez. Meu tempo está encerrado. Se você sente necessidade de oração, vem aqui à frente correndo, que nós vamos encerrar o culto. E a oportunidade de Deus está lançada. Pode cantar, meu Senhor. Fique orando. Aleluia. Vem, Espírito. Você que está dizendo que não é o momento, o Espírito Santo está te dando a oportunidade hoje. Hoje é o momento. Hoje é o dia. Não deixe o inimigo soprar nos teus ouvidos que não é tempo. O teu Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero
desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de dor, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito Santo, Te louvamos, Deus. vai quebrando, Jesus. Te louvamos, Deus, por esse momento. Ó Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor conduz o teu povo para a tua casa, debaixo da tua bênção. No nome do Senhor Jesus, dá-nos a semana de vitória. Conceda, Senhor, a tua igreja vitória, crescimento e multiplicação, pelo poder que há no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todo dia comigo, amém. Deus te abençoe, vai em paz, vai na bênção, em nome de Jesus.